Uma revisão comparativa, Obiá, raça e racismo, feitiçaria caribenha na imaginação inglesa e experimentos com o poder, Obiá e a reformulação da religião em Trinidad. Brittany Mandragon. XUSB. Siga este e outros trabalhos em https://solarworks.lib.xusb.edu/history-making. Parte da comunidade de história da América Latina. Citação recomendada. Mandragon, Brittany, 2021, uma revisão comparativa, Obiá, raça e racismo, feitiçaria caribenha na imaginação inglesa e experimentos com o poder, Obiá e a reformulação da religião em Trinidad. History in the Making, vol 14, artigo 20. Disponível em https://solarworks.lib.xusb.edu/history-making/vol 14/iss1/20. Esta revisão é disponibilizada gratuitamente e com acesso aberto pelo History at XUSB Scholar Works. Aceito para inclusão em History in the Making por um editor autorizado do XUSB Scholar Works. Para mais informações, por favor, contate scholarworks@xusb.edu. Críticas. 396. Uma revisão comparativa, Obiá, raça e racismo, bruxaria caribenha na imaginação inglesa e experimentos com o poder, Obiá e a reconfiguração da religião em Trinidad. Por Brittany Mandragon. Obiá, às vezes escrito Obi, Obiá ou Obeia, consiste em várias facetas, o que torna impossível estabelecer uma definição totalmente inclusiva da prática. Em seu nível mais básico, Obiá é rotulado como bruxaria caribenha por não crentes ou é visto como um experimento ou ciência espiritual de cura e justiça pelos praticantes. No geral, a maioria dos estudiosos que estudam Obiá concorda que é um termo complexo e difícil de definir que possui etimologias contestadas na África Ocidental. Embora existam várias teorias sobre as origens do Obiá e do próprio nome, a maioria dos estudiosos reconhece que os escravizados trazidos de diversas regiões da África provavelmente combinaram seu espiritualismo e práticas para desenvolver o Obiá. Apesar de haver semelhanças entre o Obiá e religiões de origem africana, como o voodoo, hoodoo e santeria, o Obiá é único porque não há cânones, divindades ou rituais distintos que sejam fundamentais para a compreensão anglófona de religião. Em vez disso, os praticantes seguem o Obiá individualmente, cada praticante produz suas próprias ações pessoais distintas, não vinculadas por rituais tradicionais. Como o Obiá não se encaixa na definição ocidental de religião, e instituições seculares veem isso como maligno, muitas nações de língua inglesa do Caribe continuam a criminalizar o Obiá e seus praticantes até hoje. Em 2020, 2 obras foram publicadas examinando o Obiá no Caribe. Cada uma adotou abordagens metodológicas bastante diferentes. No entanto, ambas exploram como o Obiá influencia o ambiente social, cultural e político do Caribe após o colonialismo britânico no século XVIII e como a representação passada continua a exercer influência contemporânea. Em Obiá, raça e racismo, bruxaria caribenha na imaginação inglesa, Eugenia O'Neill observa a representação do Obiá na literatura britânica dos séculos XVIII a XX. Por meio de uma abundância de fontes literárias, O'Neill ilustra como as percepções dos escritores sobre a prática influenciaram ideologias de inferioridade racial e justificaram a escravidão nas ilhas. Enquanto o trabalho de O'Neill se concentra exclusivamente na interpretação britânica do Obiá, experimentos com o poder, Obiá e a remodelagem da religião em Trinidad, de Brent Crasson, contrapõe essa perspectiva com uma década de entrevistas com homens e mulheres Obiá do Caribe, ou como eles se referem a si mesmos, trabalhadores espirituais. O trabalho de Crasson é um rico etnografia que examina a criminalização do Obiá a partir do século XVIII e como os praticantes modernos continuam a enfrentar brutalidade policial e discriminação. Mais importante, Crasson reflete sobre a definição anglófona de religião, questiona o que constitui práticas religiosas legítimas e examina como a crença no poder espiritual influencia a compreensão moderna da lei eclesiástica e secular. Segundo O'Neill, a magia africana iniciou um intercâmbio triangular pelo Atlântico. Escravos africanos levaram suas crenças através do oceano, onde elas evoluíram nas plantações do Caribe, e depois viajaram novamente pelo oceano até a Grã-Bretanha na forma de diários de viagem, cobertura da mídia e relatórios de plantações. Esses trabalhos moldaram as percepções raciais dos negros na sociedade britânica em geral, que continuam a reverberar no Caribe até hoje, à medida que os escritores, poetas e dramaturgos britânicos exploravam os equívocos e medos em torno das interpretações britânicas e crioulas do Obiá. Estas análises equivocadas, por sua vez, alimentaram o mito da inferioridade negra e aumentaram o fardo percebido pelos colonizadores brancos de civilizar o restante da humanidade, justificando assim a hegemonia colonial e a escravidão. Seguindo a evolução do Obiá nos escritos britânicos, o texto de O'Neill contém vários relatos de como o Obiá foi retratado e interpretado pelos públicos britânico e crioulo ao longo dos últimos 300 anos, até a década de 1950. Inicialmente visto como um ameaça satânica contra o cristianismo antes do iluminismo, Obiá mais tarde se tornou um objeto de ridicularização pelos britânicos e pelos crioulos brancos para demonstrar a credulidade e a selvageria dos negros no século XVIII. Posteriormente, passou a adquirir um significado mais ameaçador na mente dos proprietários de plantações, à medida que o Obiá se vinculava a revoltas de escravos e disputas de poder no século XIX. Tanto o público britânico quanto o crioulo, incluindo planters pró-escravidão e abolicionistas, percebiam o Obiá como algo maléfico e o utilizavam como base para suas agendas políticas. Pessoas de cor eram retratadas como seres malévolos que poderiam ser controlados sob a escravidão ou se tornar ligeiramente melhores. Acreditava-se que os brancos poderiam lentamente introduzir esses selvagens e brutos nas civilidades 5 e estes 2. As perspectivas sobre o Obiá permaneceram predominantes na literatura e na mídia ocidentais até meados do século XX, e como O'Neill e Crasson ilustram, essas percepções continuam a influenciar e a propagar estereótipos e teorias de inferioridade racial hoje. Como O'Neill observa, os escritores empregavam o Obiá para enfatizar repetidamente a alteridade dos negros, criando um 4 O'Neill, 9. Crowley refere-se a um grupo étnico que se originou na era colonial do Caribe, resultando na mistura de culturas e povos europeus e africanos. O termo frequentemente denota uma pessoa de ascendência europeia, africana ou mista que nasceu e foi naturalizada no Caribe, em vez de vir da mãe pátria, um processo conhecido como criolização. Mulato, frequentemente de forma pejorativa. Termo, refere-se a uma pessoa de descendência mista, frequentemente africana e europeia ou africana e nativa. 5 Ibidem, 29. Resenhas 399 Imagem duradoura das pessoas negras e dos negros das Índias Ocidentais que, mesmo hoje, não foi completamente erradicada. 6 O'Neill argumenta de maneira convincente que o Obiá passou por 3 retratações diferentes na literatura britânica após a colonização do Caribe. Inicialmente visto como uma religião de adoração ao diabo, os cristãos viam a necessidade de converter os escravos que praticavam a magia negra africana ao cristianismo.
Enraizado em ideologias de magia arcana versus divina, relíquias cristãs, como água benta e cruzes abençoadas, se encaixam no âmbito da magia divina ou milagres sagrados. Em contraste, outros amuletos ou fetiches fora do o cânon cristão era considerado feitiçaria arcana. Além disso, os cristãos associavam a negritude ao mal e a brancura à pureza e santidade, perpetuando assim o estereótipo dos africanos como demônios negros crédulos e de má intenção. As evidências ao longo do livro sugerem que vez após vez, escritores vinculam a prática às tradições sombrias da África, ao continente escuro, e a um conhecimento estranho, se não sobrenatural, das plantas, que ecoava ou evocava os antigos contos folclóricos de monstros e mulheres selvagens na Europa. Uma segunda representação surgiu após o parlamento britânico aprovar a lei da feitiçaria em 1735. A partir do século XVIII, civis e colonos britânicos ridicularizavam os escravos por suas práticas selvagens e usavam o obiá como mais um nível para justificar a escravidão. O'Neill examina os trabalhos de Jacob Ryan, 17151804, Edward Long, 17341813 e outros estudiosos do iluminismo, para escrever historiografia sobre o obiá. Vários estudiosos e escritores do século XVIII, muitos dos quais nunca viajaram para as ilhas do Caribe, romantizaram o obiá e criaram uma compreensão ocidentalizada distorcida da prática. Os praticantes de obiá eram retratados como homens e mulheres velhos e desfigurados, frequentemente com pele mais escura, cabelos e dentes descuidados, grotescamente, amplificando traços físicos distintos. O'Neill argumenta que essas representações racistas continuaram através da literatura de ficção e não ficção, peças teatrais e, posteriormente, nos filmes, perpetuando estereótipos contemporâneos. De forma semelhante, Crasson também sugere que noções de que pessoas negras são de alguma forma demoníacas ou que a religião de origem africana é realmente bruxaria diabólica também desempenharam um papel-chave na justificação de tiroteios policiais contemporâneos no Caribe hoje. Por fim, a terceira representação do obiá se espalhou quando se tornou associada às revoltas de escravos. A legislação jamaicana proibiu o obiá após a rebelião de Teck em 1760, algo que tanto O'Neill quanto Crasson reconhecem em seus trabalhos. O'Neill reconhece que antes da rebelião, os plantadores das Índias Ocidentais consideravam o obiá algo de brincadeira. 12 Os obiamen desempenharam um papel principal na rebelião de Teck, fornecendo aos escravos fetiches da sorte e ungindo-os com óleos que os faziam acreditar que eram invulneráveis. Através dessas práticas, eles prepararam a mentalidade psicológica para os escravos se revoltarem. Segundo O'Neill e Crasson, os donos de plantações começaram a ver o obiá como um problema à medida que as ansiedades dos brancos sobre as rebeliões de escravos continuavam a crescer em correlação com o aumento das populações negras nas ilhas. O Ato da Jamaica de 1760 foi a primeira legislação aprovada no Caribe para criminalizar os negros, não os brancos, por possuírem fetiches ou materiais do obiá. Quase todas as outras ilhas das Índias Ocidentais seguiram o mesmo caminho. A legislação no século XX continuou a revelar seus medos do obiá, como visto na Lei Obiá de 1904 aprovada nas Ilhas Virgens. Aqueles pegos praticando obiá eram condenados a um máximo de 6 meses de prisão, muitas vezes com trabalhos forçados, enquanto a pena para os próprios obiamen ou mulheres que forneciam os fetiches poderia chegar a 12 meses. A segunda metade do livro de O'Neill é uma extensa compilação de obras literárias que ilustram como os britânicos retrataram o obiá do século XVIII ao século XX. Embora a quantidade de evidências seja apreciada e fortaleça substancialmente seu argumento, o número de fontes pode ser esmagador e, às vezes, o texto carece de uma análise detalhada de cada fonte. Usando o que é, sem dúvida, a história de obiá mais famosa, O Conto do Fugitivo. O Escravo Três Dedos Jack, O'Neill oferece uma análise comparativa de 3 obras literárias escritas pelo Dr. Benjamin Mosley, 17421819, William Bardet, 18511921, e William Earl, 17871864, e 2 peças a favor da escravidão estrelando o escravo fugitivo. Curiosamente, todas as 5 versões da história retratam Jack como um escravo bonito, o que difere da típica representação de escravos e obiamen da época. No entanto, todas as 5 obras mostram Jack como um rebelde que lidera uma revolta, às vezes ele é obiamen, e outras vezes apenas busca a ajuda de um. Além disso, há um tema recorrente nas versões pró-escravidão do conto que retrata os escravos homens como uma ameaça à virtude das mulheres brancas ao longo da história, reforçando as ansiedades dos brancos em relação à interracialidade. Relações. De modo geral, as releituras de Three-Figure Jack ao longo do tempo retratam os medos gerais dos colonizadores em relação ao obiá e aos escravos que poderiam usar a prática como uma forma de rebelar-se contra o sistema. O'Neill posteriormente explora as representações britânicas de escravos nascidos na África versus crioulos e mulatos nascidos no Caribe ao longo da literatura. Na mente dos donos de plantações, escravos crioulos nascidos nas ilhas eram melhores e, mais importante, mais fiéis, porque aqueles nascidos dentro do sistema de escravidão eram retratados como mais submissos e menos ameaçadores do que os escravos nascidos na África. Um exemplo principal é o trabalho de William Ley, 18151893, no qual O'Neill cita, ao comparar negros crioulos com negros africanos, Ley observa que os primeiros possuem um muito leve. 13 O'Neill, 138139. Resenhas. 402. Vantagem em termos de habilidade e inteligência. 14 Por fim, ela conclui observando que a literatura do final do século XIX e do século XX aplicou temas góticos, como o vampirismo, ao obiá em romances e literatura infantil. Ela analisa vários romances, revistas de aventuras para meninos e Penny Dreadfuls. Literatura mais barata e acessível como essa perpetuava estereótipos sobre pessoas negras entre as massas. Além disso, O'Neill não deixa de abordar a insidiosidade de incluir essas representações em obras infantis, observando que o obiá retratado em revistas de aventuras para meninos e Penny Dreadfuls reforçava a percepção deles das crianças sobre seus papéis de direito no mundo em relação a outras raças 15. No geral, essas representações do século XVIII ao século XX de obiá era enganoso, distorcido e mal interpretado para o entretenimento do público britânico, a fim de justificar suas ansiedades. Para os praticantes, entretanto, obiá era um método de fazer justiça para aqueles que não eram protegidos pela lei. Enquanto a lei protegia aqueles que estavam dentro dos limites da cidadania, os escravos eram excluídos da proteção secular e criavam seu próprio sistema de justiça praticando o obiá. O'Neill observa que a lei e o sistema judiciário eram tudo o que o obiá não era, simbolizavam ordem, autoridade branca e seu poder. Crasson explora esse conceito de poder ainda mais profundamente em seu trabalho, e que Experiments with Power, Obiá in the Making of Religion in Trinidad. Enquanto O'Neill sugere que as representações britânicas de obiá ainda influenciam as tensões raciais hoje.
Crasson examina como o direito secular e eclesiástico contemporâneo continua a oprimir os praticantes de obiá e os subalternos no Caribe atual, especificamente em Trinidad. Crasson escreve, embora a lei seja uma autoridade encarregada da proteção e da justiça nos modelos predominantes de governança liberal e do Estado de Direito, a lei estatal continua a causar graves danos às pessoas subalternas, ao mesmo tempo em que frequentemente falha em protegê-las de danos, nos Estados modernos. Inspirando-se em observações semelhantes às de O'Neill, Crasson sugere que o obiá não é realmente o que muitas pessoas contemporâneas do Caribe parecem pensar. Em vez disso, o obiá representa, na verdade, práticas africanas de cura e proteção, que foram valorizadas positivamente antes de sua denigração colonial. 18. A obra de Crasson guia os leitores pelo assassinato de uma mulher conhecida como Arlena, falecida em 2011, e de suas duas amigas pelas mãos da brutalidade policial durante o estado de emergência em Trinidad em 2011. O governo declarou o estado de emergência devido ao aumento de homicídios na última década. Muitos trinitários atribuíram esses assassinatos possivelmente ao obiá e viram isso como uma oportunidade para a ilha se livrar dos demônios e do mal-estar espiritual. 19. Ao longo de 108 dias, mais de 7.000 pessoas foram presas, a maioria homens negros residentes em comunidades pobres. No entanto, é a morte de Arlena que impulsionou essa comunidade subalterna a protestar contra a brutalidade policial em 2011. Conduzindo em casa, em um carro emprestado de um estranho, Arlena e suas duas amigas, sem saber, entraram em uma emboscada policial onde a polícia estava fazendo uma vigília pelo proprietário do carro. Reconhecendo o carro, a polícia atirou repetidamente nos passageiros sem perceber que eles não eram o alvo pretendido. Arlena sobreviveu ao ataque, mas a polícia se recusou a chamar assistência médica na esperança de encobrir seu erro. Arlena faleceu ali mesmo, e poucos esperavam que a polícia fosse acusada de homicídio. No entanto, para surpresa de muitos, o improvável aconteceu quando os policiais envolvidos em sua morte foram presos e julgados. Sussurros circulavam de que foi obra do obiá para trazer justiça a Arlena. Ainda mais surpreendente foi quando o apresentador do Crime Watch, um programa de televisão popular em 17 Crasson, 62. 18 e Biden, 51. Crasson se refere ao obiá como obiá em letras minúsculas ao longo de todo o texto. 19 e Biden, 1-2. Resenhas. 404. Trinidad fez o comentário polêmico de que o obiá devia ser creditado pelas prisões, levando o país ao frenesi. 20. A etnografia de Crasson utiliza a morte de Arlena como um estudo de caso para o restante do texto, que explora as visões dos praticantes de obiá sobre suas próprias práticas, habilidades e crenças em comparação com as representações comuns do obiá. Ele faz isso entrevistando diversos homens e mulheres obiá ao longo de 10 anos enquanto vivia em Trinidad. Curiosamente, ele admite na introdução que, quando começou a escrever, pretendia provar que o obiá é uma religião. No entanto, seu ponto de vista mudou drasticamente após as entrevistas, onde então começou a reavaliar a compreensão moderna de religião. As percepções contemporâneas de religião ditam que a religião deve possuir uma organização hierárquica, um cânon definido, rituais específicos e fazer parte de uma experiência comunitária. Crasson atribui essa compreensão à hegemonia ocidental, à definição anglófona do que constitui religião e à interpelação de ideologias imperialistas nas colônias. Quando tais ideologias imperialistas são integradas tão profundamente em uma cultura, elas se tornam invisíveis e são praticadas inconscientemente. Trabalhando dentro dos estudos subalternos, Crasson define isso como falsa consciência colonial no início do livro. Infelizmente, ele raramente se refere ao termo instigante nos capítulos posteriores. Porque o obiá está fora do progressivismo. Visão e não pode ser colocada de um lado de uma divisão racializada e de gênero entre modernidade e tradição. Obiá foi criminalizada, ao contrário de outras práticas que servem como a base moral para o Estado de Direito e a cidadania. 22. Como Crasson afirma claramente, o racismo explica muito sobre quais suposições de poder sobrenatural são superstições e quais são patrióticas ou legalmente reconhecidas. 23. Através da inclusão e exclusão de certas superstições vistas como legítimas ou não pelo poder secular, estigmas de inferioridade racial e subdesenvolvimento continuam a afetar regiões influenciadas por ideologias anglo-colonialistas, afetando especificamente comunidades subalternas. Além disso, como a definição anglófona de religião é reconhecida em todos os lugares, os próprios praticantes de obiá não veem qualquer correlação entre obiá e religião e, em vez disso, consideram o obiá um experimento científico. Crasson usou a cerimônia fúnebre heterodoxa de Arlena e os experimentos realizados durante seu velório para explicar esse conceito. Em vez de enterrar seu caixão horizontalmente com o lado virado para cima, o bispo Doss decidiu colocar o caixão de bruços em uma posição ligeiramente vertical. Em uma entrevista com o bispo Doss, Crasson afirma que, quando Doss respondeu que seu trabalho não era uma tradição, mas um experimento com o poder ou ciência, ele plantou em mim uma semente de desconcertamento epistêmico que iria se enraizar e se ramificar ao longo dos meus anos seguintes de pesquisa de campo em Trindade. 24. No sentido tradicional e anglófono da religião, seu enterro seria visto como heresia, mas o bispo Doss o considerou um experimento de justiça para observar se esse enterro único vingaria, ou, em uma visão científica, reagiria à morte de Arlena. Ele esperava trazer justiça para Arlena, acreditando que a discriminação sistêmica existente nas leis seculares e eclesiásticas não vingaria sua morte prematura. O livro de Crasson está dividido em 3 seções. A primeira parte foca em como os praticantes de obiá responderam ao tiroteio da polícia que resultou na morte de Arlena. Ao construir uma nova interpretação de obiá que reflete melhor as crenças dos trabalhadores espirituais sobre a prática, o livro estabelece a base para observar a relação entre religião, violência e lei. Segundo Crasson, a perseguição colonial ao obiá e o professado exorcismo de arruaceiros e demônios negros de classe baixa durante o estado de emergência de 2011 são apenas 2 exemplos da violência autorizada pelos limites morais e raciais da religião. 25. Ele se aprofunda ainda mais nas práticas de justiça que o obiá implica e busca explicar o pensamento experimental e ético que desafia os conceitos modernos de religião e lei. A segunda parte continua a explorar os limites da religião e como a religião sistematicamente mina os subalternos. Crasson argumenta que sacrifícios de sangue definem as limitações morais da religião moderna, observando que crenças classificadas como religião, ou seja, hindu, islã, cristã, não reconhece mais sacrifícios de sangue de animais como parte de sua doutrina. Além disso, ele explora ainda mais a individualidade por trás de cada praticante de obiá. Ao contrário das religiões de identificação secular, obiá está enraizado em um cadinho de religiões, culturas e identidades étnicas à descrição do trabalhador espiritual para beneficiar sua prática.
Crasson conclui a terceira parte analisando como a descrição do Obiá pelos praticantes como um experimento de ciência avançada desafia a racionalidade do que constitui religião e modernidade. Embora diferentes em metodologia e abordagem, esses dois livros trabalham juntos para fornecer uma compreensão mais abrangente do Obiá no contexto do poder e da opressão. Do subalterno. Da escravidão do século XVIII à brutalidade policial nos dias atuais, os povos caribenhos têm buscado as capacidades de resolução de problemas do Obiá para trazer justiça a um mundo que frequentemente os ignora. Ambos os livros são leituras de fácil acesso, sendo contribuições acolhedoras e oportunas ao aprofundar em nossa compreensão das lutas de poder e tensões raciais que afetam as comunidades caribenhas, especialmente após os debates sobre a descriminalização do Obiá. Resenhas. 407. Bibliografia. Crasson, Brent. Experimentos com o poder, Obiá e a reconfiguração da religião em Trinidad. Chicago, University of Chicago Press, 2020. O'Neill, Eugenia. Obiá, raça e racismo, bruxaria caribenha na imaginação inglesa. Jamaica, University of the West Indies Press, 2020. Resenhas. 408. Biografia do autor. Brittany Mandragan é estudante de pós-graduação na California State University San Bernardino, cursando o mestrado em Artes em História. Com um mestrado em Sistemas de Informação Geográfica pela University of Redlands, Brittany se concentra em questões relacionadas à história ambiental, império e colonialismo, além de história de commodities e comércio. Ela tem uma paixão particular pela história transatlântica e caribenha nos séculos XVIII e XIX. Após a formatura, pretende lecionar em faculdades comunitárias e começar a perseguir um doutorado em História. Atualmente, trabalha no MT San Jacinto Community College, no Departamento de Desenvolvimento Profissional. Além das atividades acadêmicas, Brittany gosta de dedicando seu tempo livre a caminhadas, pintura de obras de arte e jardinagem. Ela gostaria de agradecer ao Dr. Jeremy Murray e aos editores de seus trabalhos por todo o apoio, orientação e incentivo ao longo do processo de edição.